E aí, meu povo, bora para mais um Comente Bíblia? Fica comigo. Nós sabemos, pela ordem cronológica, que Jesus vindo agora, se ele arrebata a igreja agora, a próxima coisa que acontece é o tribunal de Cristo. Eu sei que não é para juízo, nem julgamento, porque Jesus falou que não entrará em juízo aquele que crê nele, mas já passou da morte para a vida, ou seja, Jesus já pagou minha conta. Mas o tribunal de Cristo é para a questão de galardões, recompensas, né? Então, não existiria nenhum motivo para a Bíblia falar de galardões se não dependesse do meu esforço, do meu posicionamento, de minhas escolhas. Fazer ou deixar de fazer, o que quer que seja. Amém? Bom, e no verso 16, no texto ali onde eu li, diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Algumas outras pessoas querem usar outros meios, né? Algumas pessoas querem usar outros argumentos para conduzir pessoas à salvação. Mas é o Evangelho, você tem que anunciar o Evangelho. Tem gente que acha até que se contar uma mentirinha, mas for por uma boa causa, pode. Não tem como você ganhar alguém, atrair alguém para Jesus, anunciar o Evangelho com mentirinha não. Porque mentira é coisa do diabo, tá? Tem umas pessoas aí que mente mais que respira. Você já deve ter visto aí que você não é sério, você está vendo nas redes sociais, né? As redes sociais aí. Tem sujeitos aí que assim, parece que tem na testa assim, escrito assim, aquela, não é uma placa não, é um negócio assim, uma faixa, né? Filho de Satanás por excelência. Por quê? Tem gente que tem esse título, porque diz a Bíblia que o diabo é o pai da mentira, e tem gente que mente mais que respira, então tem que fugir dessas pessoas, tá bom? Bom, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Eu queria dizer para você que não adianta, se você tiver com diarreia, vai tomar remédio para dor no ouvido. Não adianta. O poder de Deus para a salvação é a pregação do Evangelho. Ah, pastor, mas o Evangelho que funciona é olhando a minha vida. É sim. Mas você está se movendo como? Alguém está lhe vendo? Você já foi capaz de transformar o ambiente em que você vive no seu campo missionário? Porque senão não vai surgir discípulo nenhum ali. Discípulo, eles surgem no campo. O Senhor dá para a gente os discípulos enquanto ele está trabalhando. Então se mexa, irmão. Se mexa, irmã. E o Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação. Não é meu esforço, não é outra coisa não. Não é meu argumento, não. Mas eu tenho que usar tudo que eu puder para alcançar alguns. Ok? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Eita! Crer é simplesmente acreditar? Crer, eu acredito muito no Senhor Jesus. Eu acredito. Eu rezo credo toda noite lá em casa, pastor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo não era para ninguém estar fazendo isso. Essa reza, o credo era para uma confissão de fé, que aquelas no início, né, antigamente, as pessoas que iam ser batizadas, elas declaravam aquilo era uma profissão de fé dos novos crentes. E então, crer não se trata de fazer uma confissão da boca para fora. Crer não se trata de levantar a mão para o Senhor uma hora na igreja aí, porque houve um convite. Aí eu aceito Jesus como se ele fosse um meio de você fugir do inferno. Crer não é simplesmente acreditar, não é. Tem a ver com você se render ao Senhor e entrar em uma aliança com Ele. Amém? Pronto. E aí tem também aquele pensamento que, pastor, Deus já escolheu alguns, já está decidido por Deus. Digo, então, Deus seria muito mal, porque para que está pregando? Os abestados ainda dizem assim, não, é para saber quem é escolhido e quem não é. Meu irmão, você está muito fora do que é Deus.
A pessoa estuda a palavra, mas se ela não souber quem é Deus, ela se ilude e acaba ensinando bobagem para outras pessoas. Esse não é Deus, não. Deus deu o Filho dele para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Também está escrito na minha Bíblia está. Deus quer que todos sejam salvos. Se Ele quer que todos sejam salvos, Ele é doido, é? Ele quer que todos sejam salvos, mas vou salvar só uns. Que Deus é esse? Ele é maluco? Está desprovido do senso racional normal? Não, irmão. Não venha com essa conversa, não. E mesmo que Deus tivesse escolhido alguns para serem crentes, salvos, e estes só viriam, né, a ser manifesto através da exposição do Evangelho. Isso a gente sabe, isso aí a gente concorda. Tá? Então há uma necessidade de pregarmos o Evangelho em todo o tempo. O apóstolo Paulo chegou a falar para Timóteo, né? Prega, insta, que seja tempo, fora de tempo, vai chegar o tempo que ninguém vai ouvir mais não. Vai ficar a menina na cabeça assim, coçando os ouvidos, como quem tem comichão nos ouvidos, e as pessoas vão se cercar de mestres que falem só o que elas querem ouvir, ou seja, mestres conforme o segundo, ou em conformidade com as suas concupiscências. Bom, esse tempo já está passando, porque eles já estão avançando para uma coisa pior. Eu queria encerrar essa primeira parte aqui, no versículo 17 de Romanos 1, diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, essa justiça de Deus, ela é manifesta pela fé, tá certo, se é pela fé não é por obras humanas, mas eu tenho que fazer obras, sim, não obras mortas, mas as obras que o Senhor deixou aí para que andássemos nela, né? Esse é o segundo porquê. O primeiro é porque eu não me envergonho do Evangelho, aqui porque no Evangelho é encontrado aqui, é revelada a justiça, né, de Deus, que é pela fé. Eu quero que você anote, por favor, aí, Romanos 3, 20, Romanos 3, 20, Gálatas 3, 11, Gálatas 3, 11, Romanos 2, 13, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Essa questão de justiça pela fé, tá ok? Então o sacrifício de Cristo quitou nossas dívidas diante do Pai, diante de Deus. Justiça que é pela fé, ou que é de fé em fé. É algo progressivo, algo que vai sendo renovado, vai crescendo, vai tomando outra forma, mais excelente. Quando diz, no final aí, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, originalmente, quem escreveu isso foi o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, como eu já citei lá no início, né? Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Também Hebreus 10, 36 vai falar sobre isso, tá bom? E eu quero parar aqui no versículo 17. Essa é a primeira fase, mas não me deixa não vai embora não. Fica aí. Fica comigo aí, eu estou em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, o negócio vai ficar pesado, o trem vai ficar forte. Romanos 1, 18 diz, porquanto, né? Se você olhar a última leitura, os últimos versículos, versículo 14, né? 16, porque sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Né? Verso 16, porque não me vergonho do Evangelho, é o poder de Deus. Hein? 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Aí, no versículo 18, Romanos 1, 18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido Deus nesse nível de conhecimento que todo mundo tem, por ter tido conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis.
em outra versão diz, se tornaram nulos. Seu coração insensato se obscureceu. E eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram. É a palavra-chave. Inversão de valores, inversão de tudo. Trocaram a glória de Deus imortal por imagem feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, ou antinaturais. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as suas mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os abandonou, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, coisa inconveniente em outra versão. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventores de maneiras de praticar o mal. Rapaz, inventar maneiras ou formas de praticar o mal, moço de Deus, o negócio está forte ou não está aí? Está pegando firme. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Aí no verso 32, por favor, por gentileza, por obséquio, olhe, verso 32, olha, preste atenção. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Dá para você? Dá? Eu falei que o negócio é forte. Eu falei que o texto aqui é forte. Aqui ele vai falar sobre a questão do juízo de Deus, sobre aqueles que invertem, né? E com certeza, ele não está atacando somente a cultura hebraica, judaica, israelita, não. Principalmente a cultura gentílica, romana, ou greco-romana, né? Muita perversão, muita safadeza, liberalismo do nu, né? Do corpo, a arte, né? Pois é, a arte foi entrando ali na cultura romana, e foi entrando, quando você viu, estava tomado. Pensa um negócio moral. É nojento. Quando você vai ver, você vai ler a história romana, ou dos grandes homens, né? Do Império, você vê coisas absurdas, cabulosas, coisas terríveis. Quero só agradecer você que está até aqui comigo. E aí a gente vai pegar outro pedacinho aqui, outro trecho, que agora nós vamos entrar no que realmente é doutrina, tá? Do versículo 18 para lá, ó, é lenha. É lenha. É muita lenha. Fica comigo.